Oi, sou Sérgio Casadei da Casa dei Vini. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós não, né? Eu vou falar um pouquinho sobre rolhas. Mas antes eu quero fazer duas observações. A primeira é do meu nome, Sérgio Casadei. Casadei é italiano da República de San Marino. E aí, quando eu comecei a pensar nesse projeto, se eu puser Casa dei Vini, quando eu fui traduzir, queria dizer Casa do Vinho ou adega. Então, Casa dei Vini é a adega, é a casa do vinho. E é o meu nome. Essa é a segunda observação. Eu vou tentar fazer isso em todos os vídeos. Vamos abrir um vinho e seguir o mesmo roteiro dos outros vídeos que eu já fiz? Vamos lá. Eu tenho aqui uma garrafa de vinho, lógico, um saca-rolhas, uma taça e eu uso para desencapsular esse aparelhinho aqui, esse acessório. Eu peguei um vinho de R$40, é um Syrah do Novo Mundo, do Chile, e eu vou provar hoje. Depois virá o meu jantar, então eu já aproveito para tomar com a Naná, com a minha mulher. Então a primeira coisa que eu faço é tirar a cápsula. Pronto, já soltou a cápsula, tá aí, tá facinho, bem tranquilo. Saca-rolha de 2 estágios, lembrando, né? Espiral com Teflon para ela deslizar bem no interior da rolha, 2 estágios, uma alavanca e a serrilha que está aqui que eu não usei dessa vez. Eu prefiro o meu desencapsulador. Aqui, bem no meio, aí com Teflon ela desliza bastante. Eu vou até a haste desaparecer, ponho o primeiro estágio, aqui ó, o primeiro estágio está aqui, seguro firme e puxo. Vai para o segundo estágio, aqui ó, segundo estágio, e saco a rolha. O cheiro tá bom. Como é mesmo que eu falei que a gente serve o vinho segurando dessa maneira, com o rótulo para frente e o guardanapo na mão. Olha que cor bonita tem esse vinho. É um Syrah. O que eu faço? Todos os dias que eu abro uma garrafa de vinho, eu vejo a cor, né? Translúcida, eu consigo ver meu dedo, não tem partículas sólidas aqui em cima, dentro do líquido, tá bem brilhante, tem uma boa coroa, mas a cor tá bonita. Aí vamos dar uma olhada nas lágrimas, né? A beleza do vinho aqui, ó, dá pra gente ver. A segunda coisa, então a cor tá bem, a cor tá legal, a rolha tá com um bom cheiro, agora a cor também tá com uma cor bonita, brilhante. Vamos cheirar para ver se o vinho tá bom. Parece que sim. Parece que está um vinho. E, como eu falei, se você não consegue agitar aqui em cima, põe na mesa, agita aqui embaixo, solta os outros aromas. O vinho continua com um aroma gostoso, não tem nada que me incomode aqui. Por fim, a parte melhor, sendo que na degustação o nariz entra com 70%, 80% e a boca o restante. Mas vamos lá. Tá perfeito, tá perfeito. Não é hora de comentar sobre taninos, acidez, não é hora de falar das cores, dos aromas que eu sinto aqui. Ainda estamos na fase de descobrir se o vinho é bom ou não. E lembrando, né, ele cabe no meu bolso, paguei R$ 39,90 aqui em São Paulo. Um vinho bem gostoso. Mas vamos deixar o vinho de lado por enquanto e vamos falar da rolha, ou das rolhas, né? Muita gente tenta explicar para que serve a rolha. Num vídeo
que eu fiz esses dias, eu contei um pouco a história do vinho. E eu comecei exatamente em 1680, alguma coisa assim. Falando da história do vinho quando as garrafas de vidro chegaram. E elas chegaram exatamente em parceria com a rolha. Eu não digo que foram na mesma época, mesmo ano, mas quando alguém produziu uma garrafa de vinho, alguém pensou, falou, preciso fazer algo que seja elástico, que seja fácil, que dê para vedar, que amolde em todas os gargalos das garrafas, e aí surgiu a rolha. Eu não sei se vocês sabem, mas rolha é sinônimo de tampa. Então aqui eu tenho uma tampa de cortiça ou uma rolha de cortiça. Mas vamos para a rolha, que é muito mais legal falar de rolha em relação ao vinho. E eu pesquisei muito. Quando mais garoto, meu pai me explicou o seguinte, que a rolha é levemente porosa e deixava passar o ar entre o meio externo e o interno da garrafa, e o meio interno da garrafa, o interior da garrafa. Mas eu fui estudando e cheguei à conclusão de que não é exatamente isso. Mas muitas pessoas ainda acreditam que a rolha pode passar o oxigênio para fazer o vinho evoluir. Tem um fundamento isso aí, porque quando a gente compra um vinho, vem uma parte pequenininha de oxigênio e o resto rolha e embaixo o líquido. Esse pouquinho de oxigênio que ficou aqui, o ar, vai fazer o vinho evoluir. E não o ar que vai passar do meio externo para o meio interno da garrafa que vai fazer evoluir. A rolha não deixa fazer isso. A rolha não permite que o ar entre através dela para dentro da garrafa. Então, para que serve a rolha? A rolha serve... Bem, eu vou explicar. A rolha serve para não deixar o vinho sair de dentro da garrafa. Só isso. Nada mais. Então, com o passar do tempo, a quantidade de vinhos ofertados, isso está certo, demandou muita rolha. Você produz o vinho, precisa arrolhar e levar para o mercado. As principais rolhas são feitas de cortiça. E a cortiça, ela é retirada da casca de uma árvore que é uma espécie de carvalho. Sabe o carvalho das barricas? É mais ou menos tio, primo, parente ali. Mas é uma árvore chamada sobreiro, que tem em abundância em Portugal, Espanha, Itália e norte da África. E tem uma produção muito grande de rolhas, de tampas de cortiça. Mas com o passar do tempo, foi necessário criar outro tipo de tampa, ou de rolha. Então, eu vou falar da rolha de cortiça. Essa é uma rolha grande, porque era de um vinho de guarda, um vinho reserva, muito bacana esse vinho, e ela é uma cortiça inteira. Aí esse que eu acabei de abrir, até vermelhinho aqui, é um aglomerado de partes de rolha prensadas e coladas essas pequenas partes da rolha, e fica uma rolha de aglomerado. Aqui tem uma partezinha de rolha pura, mas o importante é que ela não deixa o vinho sair da garrafa. Essa é uma rolha de champanhe que também é aglomerado com uma parte de rolha, uma parte de cortiça. E aqui ela é o aglomerado. Um espumante novo, ele sempre faz isso com a rolha. Você abre o espumante e depois ela abre aqui também. Essa é uma rolha de espumante. Aí eu tenho duas outras rolhas aqui.
coloridas. E eu acho legal, porque inova um pouco e sai do clássico, né? Isso aqui são rolhas sintéticas. Eu não sei qual o material que tem aqui, mas deve ter um pouco de plástico. Mas essa rolha sintética funciona muito bem, porque ela também não deixa o vinho sair da garrafa. E qual a diferença de ter um vinho com uma rolha de cortiça e uma rolha sintética? Se a gente pensar que 95, 96% dos vinhos produzidos no mundo inteiro são elaborados para serem consumidos 2, 3, 4 anos depois, então eu posso usar uma rolha bem mais barata, porque ele não vai ter tempo suficiente para evoluir e nem ele foi elaborado para evoluir na garrafa. Já uma rolha de cortiça vem em grandes vinhos, em vinhos mais bem elaborados e que precisam de um tempo na garrafa para evoluírem. Então se coloca uma rolha de cortiça que vai fazer com que o vinho permaneça mais tempo na garrafa. Não que a rolha vai fazer isso, mas uma rolha de cortiça possibilita que um vinho fique mais tempo guardado. Por fim, não é por fim, não, eu tenho mais uma coisa aqui para falar. As rolhas de rosca, as tampas de rosca, que em inglês são chamadas de screw cap. Elas são maravilhosas, porque elas na maior parte dos vinhos que elas vêm junto na garrafa, que elas tampam, são vinhos para serem consumidos no intervalo de tempo mais curto. Mas existem estudos, e se você entrar na internet e procurar Pinot Noir, que é uma uva que faz um vinho muito gostoso, Pinot Noir da Nova Zelândia, você vai ver Pinot Noir de 2006, de 2010, com screw cap. E lá, este vinho está evoluindo. Quando você abrir, ele vai estar diferente daquele que, como se tivesse acabado de fazer. Então, as rolhas estão tendo uma aceitação muito grande por pessoas de mais de 60 anos, como eu, 60 a 65 anos. Porque abrir um vinho como eu abri, para mim é muito fácil, mas eu já vi que pessoas sofrem com isso, têm dificuldade de abrir dessa maneira. Por isso que em todo vídeo eu vou abrir um vinho com saca-rolha e oportunamente eu vou trazer um vinho com rolha de rosca para a gente abrir juntos e ver que não é uma coisa complicada. Mas as pessoas de mais idade têm dificuldade de manusear. Esse é um estudo que eu vi na internet esses dias. Elas têm dificuldade de usar o saca-rolhas. Então eles estão aceitando muito bem os vinhos com rolha screw cap ou com tampa de rosca. E finalizando, agora sim, essa é uma tampa que eu guardo, mas é uma tampa de rolha também, que tem uma coroazinha aqui de plástico, que vem normalmente no vinho do Porto, que eu gosto de tomar depois das minhas refeições. Então, não se incomode de você comprar um vinho e ele vier com tampa de rosca, com rolha de cortiça aglomerada ou com rolha sintética. Lembre sempre que uma boa rolha impede do líquido sair de dentro da garrafa. Apenas isso. É isso. Até o próximo vídeo.